Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, sua casa e a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, mais um dia na presença de Deus, onde vamos aprender mais da sua palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, William, bom dia, Dona Heloísa. Vamos começar mais um devocional. Bom dia, Cláudia. Vamos começar mais um momento na presença de Deus. Mais um devocional pela graça de Deus, né? Espero que todos tenham passado um bom dia ontem. E o ontem ficou para trás. Vamos agora viver o novo de Deus no dia de hoje. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse novo dia, né? Dia esse que o Senhor está nos entregando como presente. Nele devemos nos alegrar, nele devemos nos fortalecer. E é pela graça dele que estamos aqui. Amém, Dona Heloísa? Obrigado, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo em ordem? Imagem boa? A voz está boa? Para a gente continuar. Coraçãozinho subindo aí, quanto mais coraçãozinho tiver, melhor, né? Essa live é mais divulgada aí no Instagram, né? Vamos começar o nosso devocional. Hoje o devocional vai ser profundo, vai ser um devocional onde vamos entender algumas coisas em relação à graça de Deus. Estamos aqui somente por causa da sua graça. Estamos de pé por causa da sua graça em nós. Os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Que Deus os abençoe. A mensagem de hoje, o devocional de hoje, está baseado no seguinte tema: é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Eu quero ler junto com vocês 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: E o Deus de toda graça, de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É pela graça de Deus. E o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Ele mesmo, o Senhor, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Sabe, queridos, após algum tempo de luta, após algum tempo de batalha, começamos a nos sentir fracos. Isso é natural. Dependendo dos embates da vida e dependendo das intensidades das nossas lutas. Entenda, queridos, que quando eu falo lutas, eu falo dois tipos de lutas. A luta externa, que são as lutas que enfrentamos do lado de fora. E temos as lutas internas, que são as lutas que enfrentamos em nós. Então, toda vez que você ouvir, principalmente no devocional, sobre luta, são esses dois tipos de lutas que enfrentamos. A luta interna, a luta contra as nossas emoções, os nossos pensamentos, a luta contra a nossa carne, mas também tem as lutas
externas, que são as lutas que enfrentamos do lado de fora. E após algum tempo de luta, é natural nos sentirmos fracos, sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Mas é nesses momentos de crises, das lutas, que precisamos trazer à memória que fomos criados por um Deus eterno, que tudo vê, tudo sabe. E como lemos em 1 Pedro, diz que esse mesmo Deus nos aperfeiçoará, nos confirmará, nos fortificará e nos fortalecerá. Ele nos restaura por causa da sua maravilhosa graça. Entenda uma coisa, querido, nós estamos de pé por causa da graça de Deus. Nós continuamos caminhando por causa da graça de Deus. Porque Ele é o Deus de toda graça. Em nossa vida cristã, podemos contar com a maravilhosa graça de Deus para várias coisas. E eu destaquei aqui algumas que precisamos entender que é pela graça, somente pela graça, que vamos conseguir vencer os embates, os desafios da vida. Vamos conseguir refrigério para nossa alma. Vamos conseguir nos restaurar e nos fortalecer em Cristo para continuarmos a jornada que nos foi proposta. Entenda, não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui de passagem, como a própria palavra de Deus diz, nós somos peregrinos. Uma carreira nos foi proposta por Deus, uma jornada nos foi proposta por Deus. Mas entenda que Deus não falou simplesmente vai. Ele deixou sobre nós a sua graça através do seu Filho Jesus Cristo, que nos ajuda a caminhar e caminha conosco. Entenda que a maravilhosa graça de Deus primeiro nos ajuda a enfrentar as tribulações da vida. Quando Jesus Cristo disse que passaríamos pelas aflições da vida, mas Ele diz, tenha um bom ânimo. Esse ânimo, ele é sustentado pela graça de Deus. No momento de grande perseguição da igreja primitiva, o apóstolo Pedro convidou os cristãos a se humilharem diante de Deus para que fossem exaltados. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim, é um versículo muito conhecido de todos nós. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Lancem sobre eles toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Muitas pessoas entendem a humilhação, o se humilhar, de forma errada. A humilhação, humilhar-se diante de Deus, é deixar Deus governar a nossa vida plenamente. É ter temor diante de Deus. Lembrando que temor não é medo. Temor é reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Então, quando Pedro diz humilhar-se, é entender que sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus nada podemos enfrentar. Porque só em Cristo é que somos mais do que vencedores. Então é pela graça que está em Cristo Jesus sobre nossas vidas, é que conseguimos enfrentar as tribulações da vida, como diz Pedro, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe, querido, às vezes precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida para tentar enxergar nessa retrospectiva e ver todo o cuidado que Deus teve
com cada um de nós. Só estamos aqui hoje porque Deus tem nos sustentado. Deus nos tem feito vitoriosos nos embates da vida. É pela graça de Deus que estamos de pé. É pela graça de Deus que estamos vivos. É pela graça de Deus que continuamos a percorrer a carreira que nos foi proposta. Segunda coisa importante, é pela graça de Deus que crescemos e amadurecemos. As tribulações, ela tem um propósito específico. Eu creio muito nisso. As tribulações da vida, os problemas da vida, os embates, os desafios, os questionamentos, as lutas internas, elas têm um propósito. E elas têm um propósito específico de levar-nos ao amadurecimento e à unidade da fé. A cada embate, a cada luta, a cada enfrentamento que temos, somos enriquecidos e a maturidade, através do caráter que é moldado em nós, nos faz crescer na unidade da fé, de modo que não sejamos mais meninos inconstantes, que a qualquer sopro, qualquer vento, somos lançados de um lado para o outro. As tribulações da vida nos faz pessoas maduras, firmes e convictas do propósito que Deus tem para a nossa vida. Por isso, está vivendo um momento difícil na sua vida, adore ao Senhor e confie no seu propósito, confie no seu desígnio. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu vou repetir. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O maior objetivo de Deus na nossa vida é nos tornar semelhantes a Cristo. O maior propósito de Deus na nossa vida é vivermos na estatura perfeita de Cristo. Por isso que a cada embate, a cada desafio, a cada problema, estamos sendo forjados e transformados em Cristo. Por isso somos chamados de cristãos. Eu não sei se você sabe, mas a palavra cristãos quer dizer pequenos cristos. Somos semelhantes, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E quando enfrentamos os problemas da vida, na certeza de um propósito específico, de que nesse momento estamos sendo forjados, tratados, para se tornar mais e mais a plenitude de Cristo em nós. Efésios capítulo 4, versículo 14 até 16 diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sabe, queridos, não estamos caminhando sozinhos. Nesse momento agora do devocional, onde estamos aí com 13 pessoas, é o momento de estarmos caminhando juntos, como um corpo de Cristo.
corpo de Cristo. E esse propósito dessa caminhada, pela graça de Deus, é nos tornar pessoas mais maduras, ao ponto de estarmos sempre convictos daquilo que vivemos, do objetivo que temos e para onde estamos caminhando. E o propósito é que não sejamos mais crianças, mas nos tornemos homens e mulheres à estatura de Cristo, maduros, fortalecidos, sustentados pela graça que há em Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Se um dia perguntarem para você qual é o seu propósito de vida, ser semelhante a Cristo. Porque é por Ele, é para Ele que eu vivo, que eu faço, que eu penso, que eu tomo as minhas decisões, que eu amo a minha família, que eu vivo em comunhão com meus irmãos. É por Ele e é para Ele que são todas as coisas. Amém, queridos? A graça de Deus, então, nos faz crescer e nos faz amadurecer. E é pela graça também que triunfamos sobre as aflições da vida. É pela graça de Deus que triunfamos sobre as aflições da vida. Somos encorajados a continuar firmes na fé, pois assim como somos participantes das aflições de Cristo, assim seremos também consolações. O que significa isso? As aflições da vida, elas são vencidas por causa das aflições de Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu por um propósito. Ele morreu por um amor imensurável. Ele morreu para que nós tenhamos vida em abundância, e que nele venceríamos e vencemos todos os desafios da vida. Todos os desafios da vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 em diante diz assim: por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai conservá-los firme até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Sabe, queridos, tudo aquilo que precisamos para viver, para enfrentar a vida, para enfrentar os desafios, para triunfar sobre as aflições da nossa vida, já temos em Cristo. Já temos tudo aquilo que precisamos. Temos graça, temos sabedoria, temos favor, temos ânimo, temos força, temos coragem. Tudo é por causa de Cristo. Nele, por Ele, é que devemos viver e atravessar essa jornada da vida com a convicção de que se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa vida, como Paulo disse aqui em 1 Coríntios, que temos o dom de anunciar o Evangelho, a nossa vida, como eu falei no devocional ontem, é a Bíblia que o mundo lê. Aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não teve um encontro com Cristo, aqueles que não teve uma experiência genuína com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eles veem em nós
o Evangelho de Cristo vivo, sendo manifesto nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. Por isso, como os cristãos que somos, temos uma responsabilidade imensa de anunciar o Evangelho através do dom que Deus nos deu, que é pura graça, de refletir em nós a luz de Cristo. Por onde passarmos, onde estivermos, somos a Bíblia que o mundo lê. Essa frase, somos uma Bíblia que o mundo lê, é do Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas desse século. E essa frase eu nunca esqueci, porque todas as atitudes da minha vida, a forma de falar, de viver, eu tento refletir Cristo na minha vida. Então, quando Paulo diz que nós temos o dom de anunciar o Evangelho e o dom da sabedoria espiritual, é porque pela graça de Deus nós somos revestidos pelo Espírito Santo, que nos faz confirmar a cada dia o propósito de Deus na nossa vida. E dessa forma, a nossa vida exala o Evangelho de Cristo. Então é pela graça que conseguimos triunfar nas aflições da vida. É pela graça também que conseguimos caminhar rumo ao milagre da nossa vida. Sabe, queridos, todo dia que eu acordo com uma expectativa de que Deus vai se manifestar de forma sobrenatural. Eu acordo na expectativa de que esse dia que está começando vai ser o melhor dia da minha vida. Eu acordo na expectativa de que o Senhor vai mover as águas da minha vida. Eu sempre creio no milagre. Eu sempre creio de que Deus vai agir de forma diferente do que agiu no dia anterior. Eu sempre tento acordar com essas expectativas. Nem sempre consigo acordar assim. Mas eu sempre tento me fortalecer na esperança e na graça de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque é pela graça que eu estou caminhando rumo ao milagre da minha vida, seja ele qual for, em qualquer esfera da minha vida. E eu aconselho a você acordar assim também, com as suas expectativas altas, com a sua fé alta, porque aquele que prometeu é fiel. Sabe, caminhar rumo ao milagre. Você terá experiências, entenda que você terá experiências maravilhosas com a graça de Deus. Entenda que tudo que você viveu, tudo que você passou até aqui, foi pela graça de Deus, que Deus não deixou você sucumbir, que Deus não deixou você desistir, porque a cada dia é um milagre novo que acontece na minha vida. Sabe, o fato de você estar aí respirando já é um milagre. Então sempre acorde, sempre inicie o seu dia com a expectativa lá em cima, no Senhor, não nas coisas, não nas circunstâncias, não nas pessoas, mas em Deus. Viva extremamente na esperança de que algo pode acontecer, crendo que você está caminhando rumo ao milagre que você precisa. Sabe, eu creio que um dos maiores milagres que nós temos na vida é o fato de Deus nos fazer acordar toda manhã, como se estivesse dizendo para mim e para você: ei, levanta, estou te dando mais um dia para você viver, para você amar mais, para você orar mais, para você se entregar mais, para você viver mais intensamente, para você me buscar mais, para você me glorificar mais, para você me adorar mais, para você viver mais intensamente, para você refletir a minha glória nesse mundo e nesse momento que você está. Deus nos ama tanto que Ele está proporcionando esse momento agora
de um devocional, onde estamos ouvindo a sua palavra, sendo alimentado, sendo fortalecido por ela, estamos sempre caminhando rumo ao milagre. Deus, Ele sempre está conosco. E o maior milagre é saber que um Deus todo soberano, Criador dos céus e da terra, cheio de glória e poder, é o nosso Pai. É aquele que podemos dizer todos os dias e todas as manhãs: Abba, Pai. Temos a quem socorrer, temos a quem buscar, temos a quem clamar, temos respostas num Deus completamente misericordioso e rico em graça e em favor. Eu gosto muito desse versículo que eu vou ler para vocês, que está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2 e 3. Eu já li ele diversas vezes no devocional, mas sempre que eu leio eu me emociono, porque é a graça de Deus que faz isso com a gente, que nos protege, que nos conduz nos caminhos corretos da vida, nos conduz em terra plana e nos faz vencer a cada dia. E Isaías 43, versículo 2 e 3 diz assim: quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Traduzindo, Deus está conosco a cada dia, nos livrando, nos protegendo, nos guardando de tudo e de todos. Porque Ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. A graça de Deus nos faz caminhar dessa forma, rumo ao milagre. Espere sempre com as suas expectativas altas em Deus, e você não se decepcionará, porque aquele que prometeu é fiel. Amém? Bom dia, Felipe. Deus te abençoe, querido. Todos que estão chegando agora, fica aqui o meu bom dia. Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você, sua casa e sua família. Sabe, queridos, a graça é um favor imerecido. Tudo que vivemos aqui não merecemos. Esse grande amor de Deus por nós não merecemos. Paulo diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Fomos separados. Mas por causa de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados e nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Por isso a graça é o favor imerecido, benevolente, espontâneo e amoroso de Deus sobre nossas vidas, sobre todos os homens e mulheres. É uma manifestação do amor do Senhor por cada um de nós. Sabe, não há o que você faça e não há o que você deixe de fazer que vai aumentar ou diminuir a graça de Deus sobre a sua vida. É pela graça de Deus que estamos aqui hoje. Essa graça é um dom, é um favor imerecido que nos ajuda a continuar, que nos ajuda a respirar, que nos ajuda a viver um dia de cada vez, plenamente convictos de que em Cristo nós estamos caminhando para o caminho certo, sendo fortalecidos por Deus. Nunca esqueça
Você não merece nada disso. Nós somos pecadores. Sem Cristo nós somos egoístas, nós somos maus, nós somos perversos. Isso está inserido em nós como ser humano. Mas só agimos com bondade, só agimos com amor, só agimos com carinho por nós mesmos e pelos outros, por causa da graça de Deus que está sobre a nossa vida. O próprio Jesus Cristo diz: vós sois maus, e sendo maus vocês conseguem dar coisas boas para os seus filhos. Imagine o Pai que está no céu. Sabe, queridos, a gente até brinca, né? Nós somos bichinho ruim. Experimenta se afastar de Cristo. Não faça isso não, é só um jogo de palavras. Mas ao distanciarmos de Cristo, seremos a pior pessoa desse mundo. O reflexo não precisa ir muito longe, basta olhar para o mundo que vivemos hoje. A falta de amor, a falta de compreensão, os valores e princípios completamente invertidos. Por que isso? Porque quem está mandando nesse mundo é a carne humana. Pessoas completamente afastadas do Senhor. E se nos afastarmos de Deus, ficaremos iguaizinhos. O que nos diferencia das outras pessoas é que em nós há o Espírito Santo de Deus e servimos a um Deus vivo e fiel, e a graça dele nos abraça todos os dias. Jesus é a expressão máxima dessa graça, a expressão máxima do favor de Deus aos homens. O homem estava perdido. O homem, o ser humano, estava separado de Deus. E o próprio Deus entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida eterna. É através de Cristo que o maior amor de Deus se revela em nós todos os dias. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é a expressão exata do Pai. É nele que habita toda a divindade de Deus e toda a graça de Deus sobre nós. Sabe, querido, só que algumas pessoas costumam usar mal a graça de Deus e costumam entender mal a graça de Deus. Reclamam de tudo que tem, de tudo que tem. E tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que vivemos, é a graça de Deus sendo manifesta em nós. Pessoas cheias de dom, cheias de talento, que é a graça de Deus sobre a vida delas, elas não conseguem enxergar isso e ter uma vida mais abundante, mais plena, porque ela ignora a graça de Deus sobre a vida dela. Então, queridos, olhe para você, veja os dons e talentos que você tem, coloque ele à disposição de Deus e deixa Deus te usar, deixa Deus te levar para lugares mais altos, deixa Deus te levar para lugares que você nunca imaginou ir, porque a graça de Deus quer fazer isso com você. A graça de Deus quer te usar.
graça de Deus quer te levar a fazer aquilo que Ele tem como vontade, como propósito para a sua vida. O melhor lugar que devemos estar na vida é no centro da vontade de Deus. É ali que a graça de Deus é manifestada e nos leva a viver o extraordinário de Deus. Só que muitas pessoas ignoram a graça, costumam entender a graça de forma errada. Muitas pessoas acham que tudo é merecimento. Nada é merecimento, tudo é graça, tudo é favor. Somente pela graça de Deus é que conseguimos caminhar. Sabe, a graça de Deus, ela trabalha na nossa vida para nos favorecer. Para nos favorecer. Entenda como um ato de gentileza, de bondade, de amor de Deus para conosco. E para a gente finalizar esse devocional, terceiro ponto é que a graça de Deus muda as circunstâncias da nossa vida. Sabe, o que a graça de Deus é capaz de fazer na nossa vida? Primeiro, libertar. A graça de Deus nos liberta. Paulo e Silas, a gente conhece muito bem essa história, cantavam no cárcere inferior e de repente a graça de Deus fez estremecer as cadeias e libertou-os de maneira milagrosa. Em Atos 16, capítulo 16, versículo 26, diz assim, é um versículo muito conhecido. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outros presos estavam ali o ouvindo. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus nos liberta. Você está preso num vício, você está preso numa circunstância, você está preso num determinado momento que você está percebendo que você está andando em círculo. Receba a graça de Deus. Deixa Deus agir. Busque o Senhor. Entenda que antes deles serem libertos, eles estavam adorando a Deus. Eles estavam cantando. Eles estavam entoando hinos. Mesmo diante das circunstâncias que eles estavam vivendo. A adoração, ela move a graça de Deus. A adoração, ela move a graça de Deus. Então a graça de Deus, ela nos liberta de toda e qualquer situação. A graça de Deus, ela nos surpreende. Ela nos surpreende. De repente, de onde você não espera, num dia em que você não imagina, virá a vitória e a resposta do Altíssimo para você. Isso porque a lógica divina não tem nada a ver com a lógica humana. De onde você menos espera, a graça de Deus transforma e faz acontecer. Por isso eu sempre digo, acorde com as suas expectativas lá em cima. Acorde com a sua certeza e convicção de que Deus está agindo por você. Porque a graça de Deus, ela nos surpreende a cada dia. É pela graça de Deus que as coisas impossíveis se tornam possíveis em Cristo e o milagre é vivido e experimentado na nossa vida. A graça de Deus nos faz melhores. A graça de Deus nos faz avançar e crescer. Sabe, queridos, a graça de Deus nos transforma pessoas melhores. A graça de Deus nos faz ser melhor do que ontem. Tenha certeza que hoje você pode ser melhor do que você foi ontem. Porque a graça de Deus, ela vai te
te moldando e te levando e te aperfeiçoando e te amadurecendo a cada dia. A graça de Deus nos transforma para melhor. A salvação, ela só pode se concretizar por intermédio de Jesus, entenda isso. Ninguém é salvo, ninguém é aperfeiçoado, ninguém é transformado se não for por Jesus Cristo. É pela graça que a cada dia nos tornamos pessoas totalmente moldadas e transformadas no caráter de Cristo. É pela graça que tudo acontece. É verdade que não temos o poder de mudar isso na nossa vida. Não temos o poder de mudar nada. Tentamos, imaginamos, planejamos, mas o poder de mudança, o poder de transformação, o poder de nos fazer continuar, é a graça de Deus, que por intermédio de Jesus Cristo nos alcança todos os dias. Entenda, tudo que vivemos, tudo que temos, é pela graça. Não merecemos, mas é o amor de Deus que nos alcançou. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis passar para vocês hoje. É uma palavra que me abençoou muito e eu tenho certeza que abençoou muito de vocês aí, né? Entenda a graça de Deus. É um favor imerecido. É a manifestação plena do amor de Deus sobre as nossas vidas. Independente dos nossos pecados, independente das circunstâncias da nossa vida, independente da nossa incredulidade, Deus se manifesta todos os dias na nossa vida. Todos os dias. E Deus sempre deseja se relacionar com cada um de nós. E quando Ele nos acorda de manhã e nos chama para a vida, Ele está dizendo: estou aqui, vamos caminhar junto, porque a minha graça te basta. A minha graça te aperfeiçoa a cada dia. Amém? É pela graça, somente por ela. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia que está só começando e que possamos realmente entender a graça de Deus, que é somente por ela que estamos de pé. Vamos orar, queridos. Faça aí no seu lugar um altar. Nós somos templo do Espírito Santo, por isso somos um altar vivo diante de Deus. Então, vamos nos colocar em reverência a Deus, em adoração, em postura de temor e amor por Ele. E vamos orar pedindo para que Deus realize cada vez mais a sua obra em nós e que possamos a cada dia ser aperfeiçoados pela sua graça. Amém? Senhor Deus e Pai, continuamos nessa presença maravilhosa. Continuamos aqui, Senhor, porque cremos que o Senhor é Deus. Cremos na sua soberania. Cremos no seu governo que jamais terá fim sobre nós. Obrigado, Pai, por nos fazer acordar nesta manhã, por nos fazer despertar e nos dar mais uma oportunidade de vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado por tudo que o Senhor fez através do seu Filho Jesus, para nos salvar, para nos tirar dessas trevas, desse lodo que vivíamos e nos transportar para a maravilhosa luz, que é a graça e o amor que há em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque nesta manhã as tuas misericórdias se renovam. Nesta manhã o teu amor, a tua graça nos alcança mais uma vez. Obrigado. Que possamos cada dia mais, Senhor, nos fortalecer na tua palavra. Possamos cada dia mais aprender e mais de Ti, através dos seus ensinamentos e através daquilo que o Senhor deixou para nós, que é a sua maravilhosa e gloriosas palavras. Obrigado porque através da Tua palavra somos fortalecidos a cada dia. Pai, eu te peço agora que esta palavra que foi dita aqui, que é o Teu Evangelho, possa ser vida em cada um de nós. Que esta palavra possa nos fortalecer e entender que estamos aqui
só por causa da tua graça. Não merecemos nada, Senhor, porque somos pecadores, somos pessoas más realmente, mas é por causa da tua misericórdia que não somos consumidos. É por causa da tua graça que estamos aqui de pé, vivendo, desfrutando da tua gloriosa presença. Obrigado, Pai. Obrigado por esse teu grande amor. Pai, eu te peço agora por cada um que está online comigo, que o Senhor os abençoe, que essa graça invada a vida deles e os transforme cada vez mais em pessoas que te buscam e que reconhecem que somente em Ti há salvação, somente em Ti há libertação. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe todas as esferas da vida deles, que eles possam ser alcançados a cada dia pela Tua presença, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, sobre sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, que onde eles estiverem, a Tua graça os acompanhe, que onde eles colocarem a planta dos seus pés, eles sejam extremamente abençoados e cheios da Tua graça, do Teu favor. Se manifeste na vida deles, Pai, que eles possam experimentar a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, que eles possam a cada dia viver no centro da Tua vontade e todos os dias as expectativas possam estar totalmente focadas no Senhor, que eles possam acordar extremamente felizes, alegres, renovados e com a expectativa lá no alto, sabendo que a qualquer momento a vitória virá, o renovo virá, a transformação virá e o Seu nome, mais uma vez, será glorificado na vida deles. Eu não te peço, Pai, só por esses. Eu peço também por aqueles que assistirão essa live depois, que essa mesma presença, essa mesma graça os cubra, os fortifique, Pai, os renove na Tua presença e que esta palavra seja vida na vida deles como está sendo na nossa. Pai, muito obrigado por este novo dia que está começando, que esta manhã seja o início de um dia completamente abençoado, cheio da Tua graça e do Teu favor, que possamos desfrutar de cada detalhe, de cada momento e enxergar a Tua presença em todos eles e que possamos Te glorificar e Te exaltar através das nossas atitudes, palavras e decisões, que possamos a cada dia, nesse momento da vida hoje, que acontece agora, refletir a Tua glória através da nossa vida e que possamos a cada dia nos aperfeiçoar até chegarmos à estatura perfeita de Cristo, porque somos imagens e semelhanças, feituras das Tuas mãos e devemos sempre refletir a Tua glória sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês possam viver plenamente o dia de hoje, cheio da graça e do favor de Deus, entendendo que existe uma graça soberana sobre a sua vida. Amém? Que o Senhor vos abençoe, que vocês tenham um dia aí maravilhoso na presença de Deus, né? Final de semana aí chegando, e vamos desfrutar desse dia. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Amém, queridos? Se Deus permitir, amanhã estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional. E lembrando que estamos aí no desafio do devocional, que é a leitura de Provérbios. Hoje vamos ler Provérbios 9. Tá? Eu tenho visto aí que algumas pessoas estão lendo. Continue lendo. Provérbios é um livro maravilhoso, é um livro de sabedoria, onde aprendemos mais e mais sobre conduta de vida, sobre postura de vida. Amém? Então vamos continuar aí a nossa leitura e até o final do mês já lemos o livro de Provérbios todo. Tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de cada um de vocês. Amo vocês profundamente em Cristo e que possamos caminhar juntos essa jornada que nos foi proposta. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.